Olá, olá, olá. Bom dia para você que deu uma acordadinha. Bom dia para você que está levantando para ir para o trabalho. E você que está chegando em casa. Bom dia, que teu dia seja produtivo, que seja de muita luz, de muita consciência. E hoje, gente, eu quero falar de uma coisa que está me aquecendo a alma e eu tenho certeza que é uma coisa que vai te ajudar muito, vai ajudar você que tem pet ou alguém que tem pet que você conheça para conhecer um pouquinho mais a espiritualidade deles. Eu sei que tem bastante livro, autor muito sério, mas desde 2014 eu comecei a receber do astral essas informações. E não foi por acaso, nada é o acaso, né? A gente sabe disso. E esse aqui, gente, olha que delícia. É a nossa criança, a gente fala é uma cria. Na verdade, esse livro não é meu, fui eu que escrevi. Mas quem mandou esse livro do astral chama Salustiano, que é o meu amparador espiritual e que veio comigo nessa experiência à Terra. E ele sempre esteve comigo, eu sempre falei com ele que eu me lembro uma vida inteira, e ele sempre me trazendo conselhos, porque uma criança médium, pelo menos no tempo que eu estava pequena, né? Isso em 1960, a década de 60, né? Era muito traumático, primeiro, porque você não sabe o que quer, não tem ninguém para se orientar, e a única pessoa que poderia me orientar, que é o meu pai, ele tinha desencarnado em 60, embora ele tenha também vindo me ajudar. E é uma coisa muito estranha, porque você tem uma percepção de mundo e evidência e audiência e tudo isso que ninguém tem. Só você tem. E aí você acaba sendo um adolescente diferente, uma criança diferente e interpretada com alguma doença mental. Com o tempo, gente, eu entendi que eu tinha que ficar quieta. Essa que é a verdade. A gente não sabe que os outros não são como você. Isso que eu sempre falo para as pessoas, porque a gente se baseia quando tá adulto, ou alguma coisa, a gente vai vendo as outras pessoas. Desculpa, as outras pessoas. Mas quando você é criança, você acha que as outras crianças são assim também. E eu via que não. Eles tinham uma outra percepção, outra religião, outra tudo. Enfim, eu fui crescendo com a ajuda deles, porque eu tenho certeza absoluta que não seria tão simples como foi se não fosse com a ajuda deles. Eles me levaram para os melhores professores, me levaram para os melhores lugares, para os melhores aprendizados, para a gente ir melhorando o que já tem. Ninguém se faz médium, você nasce com a capacidade. É um dom, talvez, não sei, uma capacidade que todo mundo tem, alguém tem um pouco mais, um pouco menos, isso varia. E contando com isso, ah, o Salu sempre esteve comigo. Eu fui estudar medicina veterinária, eu já via que a medicina veterinária não era como eu imaginava, que era, ah, era um pouco decepcionante, porque na minha cabeça, desculpa, gente, porque na minha cabeça ah, tinha que ser feito de outra forma. Eu não sabia como, não sabia como que seria para fazer, mas eu sabia que tinha que se tratar diferente as pessoas, tinha que se tratar de uma outra forma os pets. E eu só sabia que dentro de mim morava aquilo, mas eu não sabia o que era. Porque você aprende a diagnosticar, você aprende a tratar, você estuda anatomia, você estuda uma universidade de medicina, né? Mas na hora de medicar, eu falava, sei, tá faltando alguma coisa. E foi quando eu comecei a estudar, mas eu comecei a estudar fora da minha grade curricular, porque também não tinha condição econômica, minha mãe não teria condição. Então, quando eu já estava formada, meus filhos já tinham nascido, inclusive, eu devia ter uns 30 e poucos anos, eu fui estudar. Minha primeira formação foi em homeopatia. Então, eu especializei em homeopatia e dali para diante, porque o pensamento já é um pensamento holístico, já é um pensamento diferente. Você vai pensar que aquilo que você manifesta tem uma origem, sim, na sua forma de pensar e sentir, que aquilo vai cristalizando e aparece no físico. E hoje a gente sabe que é comum, todo mundo fala da cocriação, porque isso, mas lá atrás, no ano de 1700, quando foi que Hahnemann fez isso tudo, que também um super médium com uma super iluminação, ele trouxe uma forma terapêutica que vai tratar o emocional
antes de tratar o físico. Ele dizia que antes de adoecer o físico, adoecia a sua força vital. Olha que bárbaro. Enfim, eu fui caminhando, estudando, estudando, e aí eu percebi que eu precisava de tratamento. Eu percebi que o meu mental não era como, meu emocional não era como eu esperava, e fui buscar, fui estudar coisas. E eu queria coisas do que eu já acreditava. Eu tinha que mexer com energia, só que eu também não sabia o quê. Então eu comecei a procurar, estudei muitos anos com o Luiz Antônio Gasparetto, estudei muitos anos com muita gente, eu fiz programação neurolinguística, que fui estudar. Eu queria saber como aquilo serviria. Até que finalmente as coisas começaram a encaixar, começaram a fazer sentido. Eu comecei de verdade a ter ferramentas para me tratar. E ainda uso e tenho bastante coisa para fazer comigo, claro, né? E nisso, no meio dessa confusão inteira, estuda e me trata, e ouve, e faz, e remédios naturais. O Salustiano falou: filha, você precisa trabalhar em casa de caridade. E num belo dia, num domingo, eu não vou esquecer nunca, isso por volta de 2014, estou eu lavando louça do domingo, porque domingo eu faço a comida dos meus pets, né? Estou eu lavando louça, vem Salustiano. Filha, você não sabe o que eu encontrei, porque eu tinha pedido a ele para localizar uma cachorrinha de uma querida amiga que tinha partido e que ela estava muito mal na terra. Isso eu já sabia, a gente já tratava, mas eu nunca fui atrás de saber onde era. E quando ele voltou encantado das coisas que ele viu, os lugares que ele viu, e ele nem tinha visto muito. Ele tinha ido em 2, 3 lugares. Ele não tinha toda a obra pronta. Ele falou assim: daqui para diante, pega caderno e lápis, nós vamos escrever. Ele falou: então, deixa eu pelo menos terminar de lavar minha louça, né? Aí fui lavar a louça, terminei, sequei, sento eu na minha sala. Eu sei que eu não vi o tempo passar. A primeira experiência que ele teve, porque não foi na sequência de um livro, eu vou escrever a introdução, eu vou escrever um. Não. Ele começou do primeiro lugar que ele foi. E aí ele começou a mandar dos lugares que ele visitava, que ele ia dentro das possibilidades energéticas, e ele tem uma turma de alunos que ele podia levar, que se interessaram também pela causa de conhecer a alma dos outros animais, porque a gente também é animal, gente, pelo amor de Deus, a nossa espécie também é, né? E na sequência, então, tinha semanas que ele me mandava um capítulo, mas tinha semanas que não mandava, então foram muitos anos, gente. Em 2016, ele já tinha mandado uma grande quantidade. E aí eu já tinha começado a digitar no meu computador, mas ainda ele escrevia tudo na mão e continuou escrevendo tudo na mão até terminar esse livro. Então ele foi escrevendo, escrevendo. Foi depois que ele fez um agradecimento, fez a introdução, e tudo foi ele que fez. Então, o que aconteceu? Talvez por um excesso de trabalho e falta de tempo, não saiu na capa deste livro maravilhoso. Olha que delícia! O nominho dele. Mas sai atrás, vai toda a referência do livro, vai ser ele contando tudo isso, de uma visão de uma pessoa que fala muito bem e tem uma imagem simplista, né? E ele foi escrevendo, foi escrevendo, foi escrevendo. E cada lugar que ele ia, eu também me projetava, ou ele me projetava naquela situação. Então, no começo, não era assim, no primeiro capítulo, né? Porque o primeiro capítulo, ele conta como que ele descobriu o primeiro lugar, né? Que as xeretices dele, que ele foi procurando aqui, procurando ali, e nada, não havia meio. Não havia meio, e ele ficava procurando. E aí um dia, olha que interessante, isso eu não vou contar todo o livro, que eu vou deixar também você na curiosidade, né? Então, naquele dia, ele encontrou uma pessoa que, inclusive, está citada aqui no livro, e justamente que já sabia que ele estava nessa procura. Mas ele tinha que fazer a parte dele, como tudo, né, na nossa vida. Não adianta, cai tudo do céu, não tem que fazer nada. Não, você tem que fazer a sua parte. A sua busca tem que ser sua. E aí, naquele dia, foi que ele descobriu aquele lugar, mas ele não tinha ido lá. O primeiro lugar, ele veio entusiasmado
porque já tinham dado a dica de onde ela estava, a tal da cachorrinha. E ele estava naquele fogo e falando de matar a criança. E bom, enfim, a gente começou a escrever. E é um capítulo até maiorzinho do que os outros, mas ele conta num detalhe, é tão gostoso. Ele me convida a ver as imagens pela mente dele, ver as imagens que ele está vendo também, né? E a gente sabe que o médium consegue isso. Se você for um médium consciente, normalmente você vai ouvir e ver as coisas que aquele espírito está falando. Eu sou uma médium semi-inconsciente para inconsciente. Então, para mim, fica fácil desdobrar. Eu estava escrevendo, de repente, eu já estava com ele naquele lugar, né? E não era de madrugada. Existe desdobramento consciente. Hoje eu sei que existe. Pode ter alguns outros nomes, né? Mas existe isso. Existe o do sono, que você tem que dormir para desdobrar, para passear. Esse é pontual. Você fala, eu vou ali, eu consigo desdobrar consciente intencionalmente. Mas no caso do livro, né? A gente ia. Então, nesse primeiro capítulo, eu, enquanto cientista, médica, né, tudo isso, você fica meio, fala, ai, será que é isso mesmo? Por quê? Porque eu fui criada por uma sociedade científica que a gente precisa questionar. Não é porque é meu amigo, que ele é um mentor, que ele tem uma elevação, que eu vou acreditar. Porque, de repente, dentro da concepção dele é assim e não é. Como uma pessoa extremamente otimista, né? Então, eu também demorei anos para digerir cada capítulo. A pessoa fala, nossa, mas demorou tanto tempo, 10 anos. Não, não foram 10 anos. É que muitas vezes já estava pronto, mas eu falava, ai, Saulo, será que é isso mesmo? Mesmo ele me desdobrando indo lá, eu queria ter certeza dessa frequência, dessa realidade, para levar para as pessoas, para pôr num papel. Então, era uma questão assim, ele podia, e ele respeitou isso, hein, gente? Respeitou. Então, foram muitos anos de pesquisa minha. E eu cresci também com isso e eu aprendi um montão com isso. Foi quando eu vi outros aparelhos que existem na cura. Eu fui para outros lugares, como, por exemplo, Santa Esmeralda, que é o nosso conglomerado médico na outra dimensão. São quilômetros desse conglomerado, e é onde a gente desdobra na apometria. Então, nesse meio tempo, eu fui estudar apometria, fui estudar outras coisas, porque eu queria ter, não digo certeza, mas eu queria que chegasse nas pessoas a melhor informação possível, mais verídica possível. A gente sabe que tem variações, claro que tem variações, porque nós somos o orientador da matéria, né? Mas eu gostaria de ver muitas vezes aquilo lá, conversar com as pessoas. E eu estou encarnada, que é um meio que atrapalha, né? Mas não teve dúvida, ele teve uma paciência infinita e me permitiu ir conversar, falar com as pessoas. E quanto mais eu conversava, quanto mais eu entendia aquilo tudo, que para mim também era novo, né, gente? Não é porque eu faço, acredito na espiritualidade, na energética das coisas, que aquilo seria uma verdade, uma realidade. Então foram muitos anos para cada capítulo. Eu queria entender aquilo lá. Agora tá fácil, porque no momento que a gente for escrever dos gatos, que vamos começar em fevereiro, pronto. Aí eu já estou flexível. Não que eu não sei se eu sou inflexível, mas eu gosto de ter certeza. Eu quero ver aquilo. Não adianta você passar para mim, isso aqui é maravilhoso. Eu quero ver, né? E faz parte da minha configuração energética, do meu signo, tudo isso, né? A gente vê. Simples assim. E eu fui devagar, eu fui entendendo, fui orientando e melhorou inclusive a escrita para ele, porque a mãozinha que ele tinha para escrever era essa. A dele não pega no lápis para escrever, embora exista a escrita direta, como falava Leon Denis, não. Ele tem que pegar minha mão, meu lápis, meu caderno. Então, o que acontece? Ficou muito mais fluido, e aí, de verdade, os 5 últimos capítulos, aí a gente começa a ver que é um primor. Porque aí eu entendi, deixei ele trazer com detalhes cada coisa. E os outros capítulos a gente começou a reler dentro dessa ótica, dessa minha liberação, para ele colocar todos os detalhes, todos os cheiros, as cores, do jeito que ele conta, que é maravilhoso. Então foi toda uma preparação
Foi toda uma preparação, foi todo um trabalho. Então, quando o pessoal vê um livro desse, sentou ali uma semana, fez isso. Eu falo, tem coisas que eu gostaria de ser muito mais flexível, mas como eu gosto de estudar, de ver, de compreender, foi demoradinho. Mas o que que a gente está entregando para as pessoas, né? A gente está entregando uma obra que vai mudar a cabeça de muita gente. É uma obra que vai deixar muita gente brava. Vai ficar registrado um marco. Porque o que se tem até hoje, não que as pessoas estejam erradas, longe disso, é o que dava para liberar. E era o que me travava também, porque são pessoas sérias, muito sérias, quem trouxe todas as informações. E a partir disso é que eu vi que todas essas informações estão corretas. E hoje, o que que traz para o astral? Como que esse astral me facilitou? Hoje a gente tem como fazer a captação do plano astral, de tanto ir e vir, para ver os hospitais, para ver as enfermarias, os locais onde eles vão, onde cada um vai, é que desabrochou em mim essa outra capacidade mediúnica, a da captação astral. Não sou eu que vou lá captar. Eu consigo abrir este canal e Salustiano, as pessoas que trabalham com ele, ao todo são mais de 70, é que vão coletando essas informações. Então, quando um paciente meu marca um dia para eu fazer uma captação particular, ou quando eu tenho live de captação que a pessoa manda as fotos, tem que mandar antes, porque eles que vão averiguar. Eu deixo em um gráfico radiônico e dá para captar sim. Muitas vezes tem pessoas afoitas que pediu a captação no mês seguinte queria de novo. E aí fica complicado porque a gente está interferindo também. Muitos casos, gente, na captação, eu vejo que o Salustiano está me mostrando o que ele está vendo. Ele está vendo através de uma vidraça, quer dizer, aquele pet está em algum lugar que está recluso, ou ele está em tratamento, ou ele não pode sair por conta da vibração. Muitas vezes é a contaminação do pensamento dos humanos que estão atingindo ele, porque essas vibrações que vêm de terra, de sofrimento, dor e falta e pena e não sei o quê, são igual a dardos e atinge o pet. Então eles têm que ser isolados dessa família de humanos que não está vibrando legal para eles. E ele mesmo vê, e às vezes ele vai pedir informação para as pessoas que estão cuidando do pet. Então não é uma coisa assim, deixa eu vou lá ver. Para você ver que a organização é muito grande. E a gente respeita. Ué, é um hospital, você não vai ter organização? Claro que vai ter. Então, muitos a gente tem um relatório até, olha, tá assim, tá assado, em tanto tempo vai ser liberado desse setor para poder começar uma restauração. Mas tem uns que não abrem. Ou eu sempre pergunto para ele por que não abre a captação, né? Ah, porque simplesmente a pessoa não está apta para ouvir e vai atrapalhar a evolução daquele ser. Lembrando, gente, que eles são de outra espécie espiritual, possivelmente vindo de outro canto desses universos, e eles têm memória. A nossa memória foi tirada quando a gente veio para esse quadrante e deu ruim porque a gente acha que deve, que tem que pagar, aquelas coisas todas que você sabe que é tudo conversa. Eles lembram de tudo. Então, muitas vezes, eles estão ali na enfermaria ou algum lugar que eles acabaram de fazer a transição e vem alguém da outra experiência. E eles lembram e ficam todos felizinhos e tudo certo, porque eles entendem que é assim mesmo. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vamos tocando o barco. Às vezes não, né? Então, de verdade, vamos começar a ouvir isso. E neste livro, que ele conta todos esses lugares que ele foi, ele visita lugares na crosta, mas ele visita lugares também na dimensão que eles estão, para contar para as pessoas o quanto o nosso pensamento pode interferir na evolução nossa e deles. E da Terra também, né? Isso a gente já sabia, mas até então a gente não tinha comprovação da espiritualidade, ficava meio que, né, em suspenso. Nesse livro ele te dá diversos comunicados de como a gente interfere, de como a gente tem a responsabilidade pelo que pensa e pelo que fala. E responsabilidade não é culpa, hein?
é só responsabilidade. Então, de verdade, a, a coisa de você se comunicar, de você amar, de você querer que seu pet fique, é legal se você entender que enquanto estiver com você vão ter um vidão. Se não, tchau, né? E voltando para a captação que a gente estava conversando agora há pouco, é uma realidade. Eu vejo que cada live que eu faço captação gratuita, gente, não, só será remunerada quando eu faço a captação particular, que aí eu consigo pegar um histórico grande, é uma coisa mais demorada, mais elaborada, porque na captação em grupo, na live, são, sei lá, 1 minuto que eu e assim mesmo, se for 1 minuto, tem vezes que são 200 captações, são 200 minutos, e é muito tempo, né? E energia também, né? Mas assim, a captação não é simplesmente, que bom que tá tudo. Não, é para você entender que existe o lá, que existe a outra dimensão, que existe amparo, que existe consciências que cuidam da gente, que existe consciências que cuidam deles, que existe isso tudo. E principalmente tudo que você pensa e sente, tudo interfere na tua vida e em tudo que te cerca. Aí você fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou controlar isso? Não é o caso de você querer controlar. De pouquinho você vai entendendo o que é isso. Para isso a gente fala muito, eu tenho mais de 400 vídeos no ar ensinando você a olhar. Ninguém está cobrando que você vai, não, eu vou ver uma live e eu vou pensar diferente. Até pode ser, mas eu falo do meu caso, eu demorei anos estudando, gente. Só desse livro foram mais anos ainda. Então, de verdade, começa a pensar como é que você está pensando, como é que você está sentindo e começa a pôr atenção só no melhor e procura sentir só o melhor. Deixa as bobagens para trás e vai viver tua vida com qualidade, com serenidade e evolução. Eu espero que eu tenha te ajudado muito e um lindo dia para você. Beijos de luz.